todo mundo, antes de mais nada. Qualquer coisa, vocês vão me posicionando aqui embaixo sobre o áudio. O pessoal está respondendo que tá bom. Então, maravilha. Vamos lá. Hoje a gente está aqui com o Wagner Santos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro dele aqui, depois de hoje. Só porque eu falei que meu gato é quieto, ele está querendo aparecer hoje na live. Deixa eu colocar ele aqui. Ó. Fala novamente, Wagner. Acho que não está saindo o seu áudio. Tá no mudo. Não, Agora cara, foi. desculpa. Não, Agora foi. eu estava falando com o meu auxiliar técnico aqui. Peraí. Tirar meu fone também, porque o Instagram às vezes tem esses bugzinhos de se um tá com fone, o outro também tem que estar, porque senão o áudio para mim fica ruim, entendeu? E vice-versa. Conseguiu me ouvir? Consegui, sim. Tá dando umas leves travadas, mas tá legal. Para mim você dá umas travadas aqui, mas acho que agora que eu tirei o fone vai, porque o Instagram tem muito esses barulhos aí. Quer dizer, esses bugs aí de um tem que estar com fone, o outro também, senão dá muito problema. Bom, pessoal, então vamos voltando aqui. Boa noite a todos novamente, né? Hoje estamos aqui com o autor Wagner Santos, né, professor. Hoje vamos falar um pouquinho mais aqui do livro dele, depois de hoje. Foi um livro, assim, para mim, que foi incrível, né? Eu fiz resenha dele aí recentemente. Muitas pessoas se interessaram, muitas pessoas acharam bacana a história, a trama. Então hoje a gente conseguiu marcar essa live aí, que deu certo o horário dos dois, para a gente bater um papo aí bacana. Essa live ia ocorrer na semana passada, mas devido a alguns problemas que eu tive, a gente não conseguiu fazer. Então a gente reagendou para hoje, tá? Mostrando novamente aqui o livro dele, o livro físico. Meu, a capa dele é show. Ele é meio refletivo aqui, né? Não sei se dá para vocês verem no vídeo, mas é bem bonita. Então, Wagner, eu gostaria primeiramente que você se apresentasse aí para a gente, fala um pouco de você, pessoal que não te conhece, aqui na live, né, na página, e aproveita e fala um pouquinho mais do seu livro, o que você pode contar aí para a gente, por favor. Beleza. Eu sou do interior da Bahia, né? Agora eu estou na cidade de Alagoinhas, que é onde eu já resido há um pouco de tempo. Sou professor aqui, né? Sou formado em História e tenho um mestrado em Crítica Cultural. Inclusive, aproveitar aqui para mostrar, esse é o meu primeiro livro, tá? Esse aqui é a dissertação do mestrado, para o Cine de Sertão, é sobre cinema no interior. Essa capa aqui é de um artista daqui, da cidade, que é o Daniel Barbosa, inclusive até com a camisa dele também. É um amigo meu. Então, depois de hoje é o meu primeiro livro de ficção. Eu escrevi ele entre 2019 e 2020. E eu não sei se eu escolhi começar a ficção por ficção científica, né, por distopia, ou se foi o gênero que me escolheu. Mas eu tinha uma ideia, né, um mote, um argumento, que era essa história de família de filho único em um futuro no Brasil, e tinha digamos que um objetivo, né, um objetivo em termos de publicação mesmo. Você percebeu, na sua leitura, você deve ter percebido alguns errinhos, né, de revisão, porque eu não fiz a revisão dessa primeira tiragem, né, foi uma tiragem pequena mesmo, só para datar mesmo o lançamento. Eu estou preparando uma segunda edição, porque eu tive pressa de publicar por uma questão política mesmo. Eu queria colocar o livro para debater hoje, debater o presente, debater os nossos conflitos políticos, religiosos, da nossa sociedade de hoje. Então, eu fazia questão de que fosse publicado antes da eleição de 2022. Eu tinha essa pressa, né, de lançamento, de lançar ele antes da eleição desse ano.
Então é um livro eminentemente político, tá? É lógico que o argumento de fundo é muito mais uma reflexão sociológica do que política necessariamente, né? Essa coisa da família de filho único. Mas o objetivo primeiro do livro era um posicionamento político, né? Bem bacana. E devido até esse posicionamento político, né, a gente chama um gênero de distopia, digamos assim, né, que ele tem muito esse embate político, tem lá o presidente, tem regras naquela cidade, naquele país, enfim, e tem alguns moradores daquela cidade, daquele país que às vezes não quer seguir aquelas regras, né? Então a gente acaba chamando aqui como distopia. O que eu gostaria de falar com você também, o Wagner, que eu acho muito interessante, quando eu comecei aqui falando, muitas pessoas se interessaram pelo livro, até pela história, enfim, mas outras pessoas também colocaram assim que, não é muito o meu estilo. Por quê? Porque a gente tem essa categoria, né, do gênero, no caso da ficção científica, porque ele tem naves espaciais ali, enfim, é um mundo totalmente no futuro, né, no o livro em si, e esse cenário distópico aí de política principalmente. Então eu vejo que tem um leve bloqueio. Às vezes a pessoa lendo o livro sem nenhum tipo de gênero, simplesmente ganha o livro, lê aqui a sinopse, eu vou ler. Com certeza a pessoa vai adorar a história, porque eu simplesmente achei assim fantástica, né? Achei muito bom mesmo. Eu comecei a ler distopia de um tempo para cá, por incentivo de alguns amigos. Até então eu conhecia só Jogos Vorazes, que tinha um pouco desse embate político ali, que é até um modismo, assim, né? Todo mundo conhece. Se não leu, pelo menos assistiu os filmes, né, de Jogos Vorazes. Mas eu sinto que tem esse leve bloqueio. Quando a gente fala, é distopia, distopia não faz meu tipo. Mas às vezes a pessoa leu e assistiu Jogos Vorazes. Pode falar? Sim, eu creio que isso é muito porque quando a gente fala em distopia, a primeira imagem que nós temos é a projeção tecnológica, né? Como você falou, a questão de projetar as tecnologias de hoje para o futuro. E a gente tem um maravilhamento, um deslumbramento tecnológico muito grande, né? O ser humano, sabe? E esse deslumbramento é a primeira coisa, a primeira referência quando se fala em ficções futuristas. Então, eu acho que por isso o gênero acabou muito vinculado a centros urbanos, a esse estereótipo do CDF, né? Hoje que é o geek, enfim, do nerd, né? O nerd. Então, eu acho que ficou muito vinculado a isso. Mas nós temos distopias que são de terra arrasada, né, que são assim de apocalípticas mesmo, pós-apocalípticas, e que às vezes fogem um pouco, né? Então, só para citar aqui um clássico, o Mad Max, por exemplo, né? Ele acaba fugindo um pouco desse nicho, né? Do deslumbramento tecnológico vinculado a essa caricatura do que vem a ser uma pessoa nerd. Mas eu acho que você tem razão, sim. Eu acho que o principal da distopia é a crítica mesmo, a crítica social, e sempre, não existe nenhuma ficção futurista que esteja falando de um futuro que ele ainda não existe. Isso não cabe. A literatura, como qualquer outra linguagem artística, ela fala do que é possível falar, e só é possível falar do que há, certo? Então, muita gente, por exemplo, sei lá, fica gamado em Star Wars por causa, né, dos personagens ali e tal, mas Star Wars está falando de hoje, né? Está falando da Organização Mundial, sabe? Então, eu acho que se você lê qualquer livro de distopia ou assiste qualquer filme de distopia com os olhos para o presente, então eu acredito que é uma porta, uma janela para que você entenda esse tipo de gênero de outra forma. Eu acho que assim, a gente vive num mundo muito. Kleber, tento fugir muito do modismo, né? O que tá todo mundo lendo, o que tá todo mundo assistindo. Claro que às vezes é do meu interesse também. Mas eu acabo fugindo um pouquinho disso daí. Eu tento não ir no mesmo caminho que tá todo mundo indo.
E às vezes isso para mim tem sido interessante, porque, por exemplo, às vezes eu posto alguma resenha de algum livro assim, e as pessoas comentam, nossa, eu nunca ouvi falar. E acaba sendo um pouco diferencial do Entre Capas e Páginas isso, trazer livros assim que muitas vezes as pessoas nunca viram, as pessoas não conhecem. Que acaba até sendo um pouco o caso do seu livro. E eu digo para você e para quem está aí assistindo, a gente, como eu disse, a questão do modismo. Tem editoras aí que vem crescendo muito. Vou até falar o caso da Trama. Da Trama, da Suma, ela vem trazendo assim muitos livros thrillers, muitos livros de ficção científica e até mesmo de distopia. Tem um livro aí da Trama, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas ele é bem recente aí, que fala bastante desse cenário distópico e ficção científica. E eu vejo muita gente lendo e postando esse livro, mas é aquele negócio, entra na questão do modismo. A pessoa não vai muito pelo gênero. É uma editora, nossa, que está fazendo um boom no cenário atual, é uma capa bonita, é um lançamento, pá, eu vou ler e vou trazer ele para minha página. E seria a mesma coisa com Depois de Hoje. Ele é o mesmo tipo de história. Eu não li ainda, eu esqueci totalmente o nome dele agora. Eu estava com ele na cabeça e fugiu. Depois. Enfim, não vou lembrar. Mas tem o título até um pouco parecido com o seu aqui. Eu lembrei bastante desse livro quando eu comecei a ler. E é um livro que está na minha lista, um livro que eu quero muito ler, o lançamento ali da Trama. E, como eu disse, tem muita gente postando esse livro justamente por ser da Trama, uma editora nova que está sendo ali uma grande moda do momento, né? E, como eu disse, o Wagner, se a gente pegar esse livro aqui, sem nenhum subgênero, falar distopia, ficção científica ou qualquer outra coisa, e entregar para alguma pessoa, eu tenho certeza que a pessoa que lê vai achar fantástico. E depois que a gente falar, distopia, eu não gosto de distopia, mas ela leu. É um exemplo, né? Aí. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da criação dos personagens. Como que foi para você a criação desse livro? O que você pensou antes de escrever? Qual a referência que você tem? O que você pode falar para a gente? Olha, não é assim, eu recebi um retorno, né, valorizando a originalidade depois de hoje, mas quem fez a apreciação estava se referindo ao regionalismo. Uma coisa que Bacurau, por exemplo, né, porque quando a gente fala dessa questão de sociedades pós-industriais, essa projeção tecnológica, a gente sempre vincula àquela cultura de massa que para nós é mais consumida, que é o cinema, e o cinema é hollywoodiano, hegemonicamente. Então, os Estados Unidos é o centro do mundo. Então, a gente não tem muito essa referência de uma produção nacional que coloque o Brasil, né, geograficamente, com protagonismo geográfico, né, nesse tipo de gênero. Se a gente for falar de produções nacionais, a gente vai acabar centralizando São Paulo. Então, São Paulo é o centro de tudo. Então, é lógico que para a gente aqui do Nordeste é um pouco difícil, assim. Né? Eu tô lançando depois de hoje por uma editora local, uma editora de Salvador, que não tem muito tempo, vai fazer ainda 3 décadas, né, de mercado. Então, é lógico que isso dificulta a circulação, dificulta a visibilidade. Eu acho que a gente também sofre um pouco por isso, né? Então, a originalidade mesmo seria colocar uma distopia, uma projeção futurista, com base na ficção científica, do interior da Bahia. Né? Então, eu tenho que dizer que, fora isso, não tem nenhuma originalidade depois de hoje. Depois de hoje, ele é original, porque ele trabalha a distopia brasileira, centrando entre Salvador e o interior próximo aqui, né? Mas você está me perguntando as referências, as influências. Bom, a ideia da família de filho único, eu sugeri essa ideia para uma produção de um amigo meu, isso há muitos anos, acho que 2009 para 2010, alguma coisa assim, acho que 2009, para um amigo meu que ia fazer um trabalho de divulgação de um disco, de um EP que ele estava lançando. E o EP dele tinha como temática esse entrelugar entre robô e humanidade. E aí ele projetava exatamente o interior dele, que é Paulo Afonso. Ele projetava ainda para um futuro
até mais distante do que o que eu fiz. E ele teve várias conversas comigo, eu estou falando de Augusto Flávio, que inclusive assina o comentário, né, na capa de fundo. E uma das ideias que a gente teve, que deveria estar contido na HQ dele, era a ideia de que o Brasil estaria com um filho único. Mas o HQ que ele fez era muito curtinho, era só para divulgação do EP, e acabou que muita coisa que a gente pensou ficou fora dali, porque não dava para contextualizar tudo. Então eu fiquei com essa ideia. Bom, olha só, eu juntei essa ideia com a emergência política. Então, tipo, eu acho que tem um contexto político brasileiro hoje que precisa ser comentado, precisa ser criticado, precisa ser refletido, precisa ser discutido ampla e publicamente esse momento político brasileiro. Então eu achei que eu poderia juntar uma coisa a outra, né? Juntar a ideia do Brasil no futuro com filho único com o momento político brasileiro. Mas quando você lê a obra, você vai ver que existe centenas de referências de música, de cinema, de literatura e tal. Mas eu diria que o que estrutura ela são 4 influências em que elementos da obra já aparecem, né? Eu vou colocar aqui em ordem cronológica. Eu estou falando primeiro de Metrópolis, filme de expressionismo alemão do cinema que inaugura esse gênero da distopia. Fantástico. A questão da estrutura mítica e tal. Depois eu tenho o Admirável Mundo Novo, né? Em que os problemas sociais, os problemas econômicos, eles aparecem como resolvidos, né? Mas a resolução, né, como foi colocada, faz acometer a população de outros problemas, que são problemas psicológicos, né, de ordem cognitiva. Então, a questão da felicidade e tal. Então, tem isso, né? E, por último, o Neuromancer, que é a Bíblia do cyberpunk, certo? Então também tem uns elementos de neuromancer depois de hoje. E o AI, inteligência artificial, aqui no Brasil, né? Inteligência artificial, na tradução, que tem essa ideia já do garoto robô, né? Não projetado para ser irmão, né? Mas projetado para ser um filho, né? E tal. Então eu acho que, assim, para dizer, poxa, saquei aqui como é que se estrutura isso, eu acho que o acesso a essas 4 obras na verdade, para entender qualquer universo distópico. Eu acho que essas 4 obras, para entender qualquer universo distópico, para você entender outros filmes, outras obras, outros quadrinhos, para entender os quadrinhos, né, eu acho que são 4 obras bem pontuais no desenvolvimento desse gênero. Fantástico, Wagner, fantástico. E ele passar assim na cidade brasileira, acho que eu nunca li realmente algo dessa forma, né? Uma ficção científica, uma distopia se passar no Brasil. Realmente isso para mim já é assim um grande diferencial, né? Eu queria te perguntar uma outra coisa, que foram até seria uma pergunta minha e das pessoas também que tinham colocado no outro post ali que infelizmente eu tive que apagar e fazer um novo card, né? Um novo post chamativo ali da live. Como que é para você hoje ser um autor, né, no Brasil com essa tecnologia avançando aí a cada dia? A gente tem muito Kindle, né? Que querendo ou não facilitou bastante aí para gente. Muitos vão lá, conseguem ler de graça. A gente sabe que um livro dessa forma que está aqui nas minhas mãos, a gente sabe que é caro, né, para o cenário atual que a gente vive aí no país. Tem muitos autores que às vezes fecham algum contrato comigo, eu vou lá, divulgo o livro, trabalho numa fantástica, assim, forte, pesada divulgação, e às vezes o autor acaba não vendendo tanto, porque infelizmente são valores assim altos pro cenário atual do Brasil, mas não é culpa do autor, e sim todo o gasto, né, que ele teve realmente com o livro. Muitas pessoas às vezes não dá esse valor merecido. Ah, nossa, mas R$ 60 um livro, um exemplo, eu nem lembro. Eu nem sei te dizer assim, os preços que você vende, tipo em sites, enfim. Porque eu sei que também varia. Hoje é um determinado valor, amanhã faz alguma promoção, depois as coisas aumentam, você automaticamente precisa aumentar o preço do livro também, né? Então o autor acaba entrando nessa gangorra, né? De sobe e desce ali, aumentando os preços do livro, do seu trabalho, enfim. Como que é para você a venda do seu livro? No caso, repito, eu estou com o livro físico em mãos, né?
onde muita gente está abandonando. Você pode ver aqui atrás da minha estante, eu sou uma pessoa que eu sou aquele team físico, eu quero físico, não tem jeito, gente. Eu leio no Kindle, porque inclusive tem autores que só têm esse tipo de plataforma para você ler. Ele não tem, às vezes, uma condição de lançar um livro físico, ou às vezes nem é o intuito dele também. Ele lança lá alguns contos curtos, livros com poucas páginas, e ele não tem o intuito de lançar um livro físico, né? Então, eu repito a pergunta, para você, nesse cenário atual, que é muito difícil as pessoas comprarem um livro, né, que as pessoas querem tudo de graça, como que é para você ser um autor hoje em dia? Cara, trabalhar com arte no Brasil é um sacrifício, né? Porque nós não somos uma população que consumimos massivamente arte, sabe? Se coloca como arte séria, ou sei lá. As capitais consomem arte, tá? Os interiores não tem nada. Os interiores não tem museu, os interiores não tem. É lógico, aí você pode dizer assim, não, mas tem um interior aqui e tal. Não, sim, claro, vai ter, sabe, um interior ou outro que tem. Mas eu estou falando no Brasil. Nós não somos uma população consumidora de arte, de irmos ao teatro, de irmos a museus. Então, assim, viver de arte no Brasil eu tenho que parabenizar quem, sabe, assim, se define como artista e entra no mercado como artista. É uma coisa muito, muito, muito difícil, sabe, sobreviver do ofício de arte no Brasil. Porque quando você tira o eixo Rio-São Paulo, que são, né, as capitais. Não, Salvador tem uma agenda cultural fantástica, uma produção artística muito grande. Eu acho que é a capital que, inclusive, se for colocar na proporção da população, talvez seja a capital que tem mais artistas cadastrados em organizações, sabe, que oficializa ali o ofício, né? Mas é muito difícil, cara, sabe? Tudo é muito difícil quando se fala em arte no Brasil. As políticas dos editais deu uma certa equilibrada, né? A política do Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura cara, não tem nem parâmetro para se comparar o que foi o trabalho de Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura no Brasil. E hoje a gente nem Ministério da Cultura a gente tem. Então, praticamente tudo que foi feito, e foi um trabalho sensacional, foi desfeito, né? Então, é triste. O Brasil, nesse sentido, o Brasil é um país triste nesse sentido. Nós somos alegres por outros motivos, mas não por esse. E nós somos um país de uma cultura exuberante, né? A gente produz cultura sem ter como produzir, na militância social mesmo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é produzir na margem, fora dos eixos, né? Eu nem em Salvador eu estou, então isso já é outro complicado, né? Produzir no interior já é outro complicante. Assim. Agora vamos lá, eu acho que a questão da literatura, toda linguagem vai ter suas dificuldades e a literatura tem as suas próprias, né? Então, no Brasil, existe, não sei a se classificar, mas aqui logo assim, de prima, eu diria, nós temos uma literatura produzida através de editais, de prêmios, que acabam colocando esses congratulados, né, nas grandes editoras. Essas editoras elas têm um poder de capital que podem imprimir milhares de exemplares. Nesse caso, o exemplar vai ficar muito mais barato. Então, se você vai... O meu exemplar, o exemplar do Depois de Hoje, está R$ 50 na Shopee e na Amazon. Então, você vai na Amazon e você olha os livros, os mais vendidos hoje, e eles estão aí entre R$ 20 e R$ 30, né? Então, eu não tenho como competir com esse valor. Por que eu não tenho como competir com esse valor? Eu não sou escritor. Eu sou um professor, né, da rede pública e que eu pego do meu salário e financio isso. Tá? Eu poderia ter inscrito Depois de Hoje em alguma premiação, em algum edital, que de repente me custeasse a impressão, a edição e impressão, mas eu não fiz isso. Né? Eu queria algo rápido e tal. Então, fica muito difícil. Eu vou fazer poucos exemplares, né? Eu imprimi pouco mais de 100 exemplares na primeira tiragem. Vai ficar caro, não tem como não ficar caro. Realmente é caro para a inflação de hoje. Tá? E é lógico que, se a gente colocar aqui, ainda tem um pezinho a mais,
mesmo que o sujeito venha a ter dinheiro, a gente tenha níveis de empregos melhores, uma inflação mais baixa, um poder de compra, não, um salário mais digno, mesmo assim, a gente também tem que concordar de que o cidadão médio, né, ele não tem esse hábito de, eu vou ali comprar um livro. Né? Então, a gente ainda também pena por isso, mas com certeza absoluta, vender um livro de R$ 50, hoje é praticamente um terço do que é um botijão de gás. Então, é muito, muito, muito complicado, sabe? Assim, assim, entre fazer um material barato, que pudesse circular como PDF, né, nessas plataformas que você citou, não, eu não faria. Eu não faria, ainda não fiz, exatamente pelas coisas que você disse, né? Você pode até exibir o livro de novo. Você estava preocupado se ia aparecer o verniz especial que tem na capa? Apareceu. Quando você, né, virou a capa ali na luz, apareceu sim o brinquezinho que tem na capa. Então, quer dizer, o Gabriel Mugi, tá? Só para acreditar aqui, a capa e as ilustrações internas são de Gabriel Mugi, artista jovem, de Delmiro Gouveia, Alagoas, interior de Alagoas, vizinho a Paulo Afonso, quem fez as ilustrações. Então, assim, poxa, se eu lanço isso em digital, você não ia ter esse brilhozinho na cara. Sabe, cara? Quer dizer, eu não queria perder isso. Eu tô pagando pelo valor alto que ficou, né? Mas eu acredito que no futuro, próximo ano, talvez ele esteja mais barato, esteja mais acessível, sim. Mas por enquanto, eu não esse ano ele ainda vai ficar com um precinho assim, um pouquinho elevado, né? Porque paga-se tudo, né? Então paga-se esse trabalho magnífico que o Mugi fez. No Instagram, Mugi Arts, podem seguir o trabalho dele. Ele é polivalente, vai para várias áreas do desenho. Então, mas assim, é esse retorno que você disse. Você tem um livro físico que você pode, né, sentir a impressão no papel, porque ele foi projetado para ser impresso, é diferente, né? Você tem uma textura. Então, lógico, o livro é um objeto, ele é um objeto. Então a gente chama de e-book, o que não é livro, né? Porque não é um objeto, é um arquivo que está ali na tela. Então ele realmente é um objeto. Então eu queria lançar esse objeto, porque ele é um trabalho gráfico, enfim, eu ainda sou um pouco antigo, tá, Cleber, nesse sentido. Não digo antigo. A tecnologia avança e a gente tem que, muitas vezes, acompanhá-la, porque senão a gente acaba tomando uma rasteira aí, né? Eu mesmo já fui muito resistente à tecnologia, né? Quando chegou aqui o WhatsApp, eu falava, não, mas para que isso? Não, eu ligo, enfim. E hoje em dia a gente não vive sem WhatsApp, né? Eu que trabalho, aí tenho meu emprego e tenho aí o trabalho na página, eu preciso do WhatsApp. Tem muitos autores que querem um contato um pouco mais próximo, que pedem meu WhatsApp. Às vezes uma certa segurança, vamos dizer assim, porque às vezes faz um pagamento para mim, um contrato, mas querem me conhecer mais, querem ter um contato um pouco mais próximo comigo, então o WhatsApp mesmo ele facilita bastante. E repito, tem autores que às vezes a única forma de você ler a obra dele é essa, às vezes através de um PDF, às vezes nem na Amazon eles conseguem colocar. Eu não sei como que funcionam esses trâmites aí de valores para subir para a Amazon, enfim. Mas esses dias mesmo eu conversei com uma autora, eu achei muito bacana o que ela falou para mim, sabe? Isso me mexeu bastante comigo. Ela falou assim, Kleber, eu não me importo em vender os meus livros, eu só quero que as pessoas leiam, eu quero que chegue até as pessoas. E no caso dela, ela não conseguiu nem colocar na Amazon, ela não tem e-book, ela não tem livros físicos. Ela criou um site, que as pessoas vão lá no site e baixam o livro dela gratuito. Porém, também tem um embate ali, porque assim, nem todo mundo vai acessar o site dela para baixar o livro. Né? Isso eu conversei com ela, falei assim, as pessoas querem hoje em dia coisas rápidas, querem leituras fáceis, querem, clico aqui, baixou, traz para o meu Kindle, ou traz para o meu celular e tem uma forma mais fácil de leitura. Não só como a leitura, mas muita coisa hoje na nossa vida a gente quer livros fáceis. Eu, por exemplo, amo Stephen King, é meu autor preferido, tem a coleção dele aqui atrás.
E tem muita gente que eu acho engraçado, que fala assim pra mim, eu não gosto do Stephen King, eu não gosto. Você já leu? Não, nunca li. Entende? Ou se não, fala assim, ah, eu já tentei ler tal livro, mas eu não consegui. Porque é aquela questão, porque é um autor que ele é bem detalhista, a leitura dele não é fácil. Então, a pessoa fala que não gosta, mas nunca tentou ler. Porque a gente quer hoje coisas fáceis, nossa vida está tão corrida, às vezes tem pessoa que trabalha em 2, 3 empregos, então a gente precisa realmente de algo fácil para a gente carregar no nosso dia a dia, como a gente está falando de livro, a gente precisa de um mecanismo fácil de leitura, que não ocupe tanto espaço, enfim. Mas, voltando, eu não me considero antigo por gostar disso daqui. Eu acho, assim, gente, fantástico. Nem todo mundo consegue ter. Eu me sinto privilegiado demais por ter essas estantes aqui atrás, por ter eu gostaria de ter mais, mas de ter uma quantidade bacana de livros aqui no meu quarto, mas nem todo mundo tem um quarto para poder fazer com livros, nem todo mundo tem condição de comprar uma estante, e nem mesmo o principal, que são os livros, que é o que a gente está conversando aqui. Mas, realmente, gente, vamos apoiar os autores. Como você disse, o preço do seu livro, né? Vamos arredondar e vamos, né, R$ 50. Realmente, não é todo mundo que quer comprar porque além dos R$ 50 que você paga no livro, dependendo, você disse no caso da Shopee, muita gente que utiliza no dia a dia, eu compro muito na Shopee, então você tem aqueles cupons de frete grátis. Às vezes se a pessoa baixar agora e for comprar, às vezes não vai ter. Então é os R$ 50 e mais o frete da onde a pessoa mora. Mas eu dou valor, gente. Assim, se eu não tivesse recebido esse seu livro aqui, se a gente não tivesse fechado esse contrato, eu conhecesse esse livro, aí com certeza seria um livro que eu iria me interessar em comprar. Eu acho um preço justo pagar R$ 50 nele, por todo o conteúdo que ele tem, porque, gente, é um livro super bonito, né? Que você vai poder guardar. E é aquele negócio, meu, você lê, e eu acho muito louco, assim, eu terminar de ler e ficar olhando, assim, a capa, ficar folheando ele. Às vezes eu uso ele como fundo para outras fotos que eu faço até de outros autores. Então, assim, eu acho realmente isso fantástico. O pessoal falando aqui, ó, que a capa do livro é linda, que vale cada centavo, muito bacana, gente. E, o Wagner, eu gostaria que você falasse uma pergunta minha aqui. Terá alguma continuação desse livro? Eu acho que assim, ele está ok da forma que ele está, tá? O final dele e tudo. Mas se você pode contar alguma coisa pra gente, um spoiler aí, se tem alguma continuação, se você pensa ou já está escrevendo, o que que você pode falar sobre isso? Bom, antes de te responder, eu queria só complementar o que você estava falando a respeito, né, Claro. o pessoal querer algo simples, leve, fácil, né, que possa ser consumido rapidamente. Bom, isso porque a gente não tem tempo, né, Cleber? Isso porque nós vivemos em um sistema de trabalho que não nos permite certas coisas com profundidade, porque o sujeito que trabalha 44 horas por semana, sabe, assim, é lógico, quando ele chega no final do dia, né, ele não quer realmente sabe, uma reflexão, né, profunda sobre os problemas sociais. Pô, o cara quer mais, sabe, relaxado, final do dia, né? Então, eu acho que nós vivemos uma estrutura que não nos dá, sabe, assim, espaço para a arte. Na verdade, o entretenimento, que aqui eu vejo uma diferença entre arte e entretenimento. O entretenimento é exatamente esse passatempo para tranquilizar, para a gente sorrir e tal, né? A arte não. A arte não é água com açúcar, né? A arte, ela trava, sabe, assim, a arte é um negócio difícil, né? Não, a arte é desconfortante, é desconfortável, sabe? Então, assim, você consumir arte realmente te mexe muita coisa, né? Então, eu acho que tudo leva a... Na verdade, o entretenimento é só mais uma peça dentro de um grande sistema. E eu vejo isso na literatura, sim. Eu vejo essa coisa da a gente que a gente sabe. Eu tenho vários amigos escritores aqui da região, outros escritores que a gente se acompanha, né? A gente vai consumindo um trabalho do outro.
E a gente vê a dificuldade exatamente de fazer o marketing digital sobre essa produção que a gente faz. Então, aí de repente você vê algo parecido, né, ali do lado, nessa coisa dos romances hot, lógico que eu não estou criticando aqui, sabe? Mas eu falo a respeito da hegemonia, né? A respeito da hegemonia e qual é a contribuição. Porque senão não tem espaço para uma reflexão, sabe? Então, eu acho que é todo um conjunto, não é uma questão só do gosto da pessoa. Né? Porque às vezes fala, mas eu tenho direito a ter o gosto e a consumir. Realmente, eu também tenho o direito e eu consumo também. Mas se a gente pensar se só tem lugar para uma coisa só, e se ela não cumpre outra função, se ela só cumpre uma função, então, sabe, alguma coisa está errado. E no final do contexto, a gente tem que analisar criticamente qual é a contribuição, sabe? Bom, agora, retomando, você me retoma a pergunta, por favor, para que eu não Claro, deixe de responder ela com tempo? imagina, eu perguntei se você, assim, para mim o final ele tá ok do livro, ele não deixou nada a desejar, assim, mas eu queria saber se por acaso você tem alguma continuação do livro, se você pretende ampliar esse universo, o que que você pode falar aí pra gente? Sim, você falou a palavra mais correta mesmo. A ideia é criar um universo, que esse universo seja explorado. Não sei se eu vou continuar, se eu mesmo vou escrever, mas eu não pretendo ficar com esse roteiro, sabe assim? Esse roteiro, ele está à venda, ele está para negócio, como diz aqui na minha terra, tá? Uhum. Porque eu imagino que outras linguagens, outras coisas podem explorar, sabe? Eu acho que videogame, quadrinho, de repente, não sei. Mas sim, é uma realidade que projeta as consequências, né? 2023, 2022, 2025, né? Eu posso dizer que a história, não a escrita, né? Não o romance, mas a história do romance começa em 2022, né? Então, na verdade, é uma projeção em 70 anos, as consequências desse hoje. Então, há muito que ser explorado. Entre 2022 e 2090, tem 70 anos de história mal contada, né, que pode ser aprofundada, a história dos personagens, né, as biografias dos personagens podem ser, a questão de todas as corporações. Eu acho que há muita coisa que ainda pode ser desbravada nesse universo, como também a posteriori, né? Ou seja, continuando de 2022 para adiante. Porque eu acho que o último parágrafo do último capítulo, as últimas linhas, fica claramente de que alguma coisa começa a acontecer e os conflitos ali ainda não estão totalmente resolvidos. Então, sim, eu espero. Não, como eu estou dizendo, não sei se eu vou escrever, mas eu espero que seja continuado, sim. Tem sido satisfatório os comentários, as pessoas que já leram? E caso não, como que é para você? Como, caso não, assim, né? Se você recebe alguma crítica da pessoa que não gosta do livro, ou não gostou de alguma coisa, como que é para você essa crítica, né? De muito tempo de trabalho, você se dedicar à história, você se dedicar a publicar o livro, de tudo aquilo que a gente já conversou aqui nesse bate-papo de hoje, que não é fácil ser um autor, que o custo disso é muito caro. Então, quando vem aquela pessoa que fala, pô, mas isso eu não gostei, ou no caso até mais pesado, odiei isso, sei lá, não tem nada a ver. Já aconteceu algo assim com algum dos seus livros? E como que é para você quando isso acontece, ou se não aconteceu ainda, caso venha acontecer um dia? Kleber, sobre o meu primeiro livro, não aconteceu não. Na verdade, os feedbacks, né, os retornos que eu tive foram bem positivos. Legal. Já depois de hoje, eu já esperava um pouco, porque quando você na arte critica determinado segmento da população, sabe? Então é lógico que esse segmento vai revidar. Então,
depois da minha... Eu fiz uma live semana passada, e depois dessa live eu recebi já 2 mensagens, né, no particular, nas minhas redes, falando, né, eu acho que alguém aí de São Paulo comprou o livro e eu acho que esperava. Acho que ficou decepcionado, um pouco frustrado, porque eu vinculei essa coisa, né, dos conflitos religiosos, desse sectarismo político e religioso no Brasil hoje, né? E eu acho que a pessoa se sentiu almejada, né? Então, eu acho que ela se sentiu um alvo ali no livro. Então, eu recebi assim, 2 críticas, né? Uma foi dizendo que o livro era antirreligioso, tirava que eu, mais ou menos que o livro dizia que os evangélicos, né, eram terroristas e tal. Bom, eu não sei se essa pessoa se sentiu terrorista, mas minha família é de evangélicos, viu, Kleber? Minha família praticamente inteira é de evangélicos, meus pais, meus irmãos, minhas irmãs. E meu pai está lendo. E eu tive certa preocupação, assim, tanto é que eu perguntei para meu pai, né? Depois que ele começou a ler, eu perguntei. E ele disse que... primeiro ele disse que ser evangélico não é crédito de moral para ninguém. Ou seja, há pessoas, sabe, antiéticas, imorais, ou criminosas até, também dentro das igrejas evangélicas. Essas coisas, né, na verdade, são da natureza humana. Então, não tem como a gente dizer, sabe, eu sou de esquerda e, no entanto, eu não posso dizer, dentro da esquerda não vai existir, né, tendências criminosas ou imorais ou antiéticas. Não tem, cara, sabe? Não tem onde... Se tem ser humano, então vai ter, né, o que Freud chamava o que ele pegava lá da mitologia, vai ter o Thanatos, né? Ou seja, vai ter a pulsão destrutiva, sabe? Então, eu acho que o ser humano é bem dual mesmo nesse sentido, né? Horas ele pende para o positivo, que os humanistas valorizam, horas ele pende para o autodestrutivo. Agora, eu entendo que o autodestrutivo, essa pulsão autodestrutiva, ela está ganhando. Sabe? Se a gente tivesse aqui no jogo de futebol, a tendência negativa do ser humano, ela está ganhando. Tá? Eu diria que ela está ganhando aí de uns 5-2. A humanidade ela não está dando assim nenhuma projeção muito, muito otimista. Agora, esse grupo, essa fatia da população, ela apareceu porque ela está hoje no olho do furacão, dos debates políticos, dos problemas sociais. Então, a questão religiosa, hoje, ela é um caroço, né, da cabeça dos brasileiros. Né? Então, eu recebi essa crítica acusando, depois de hoje, ser antirreligioso, e recebi também uma crítica de um seguidor do presidente, né, que dizia que era por ilusão, que nada do que eu dizia no livro a respeito dos seguidores do presidente tinha qualquer relação com a realidade. Bom, na verdade tem relação sim com a realidade. Pode ser que ele não esteja vinculado a isso, mas tem relação sim, mas como toda ficção, a gente caricaturiza alguns traços, isso é natural, a gente hiperboliza, né, algumas coisas, mas é lógico, tem relação sim. Agora, se é aquela coisa, né, a carapuça pegou, então eu acho que também vale a autocrítica, né? Então, assim, eu estou preparado um pouco para isso. Eu acho que depois de hoje vai sofrer. E teve uma crítica que era a respeito de que não era uma distopia de terra arrasada, que é uma distopia não muito distópica, quer dizer, tem muita coisa positiva, muito, muito otimismo, mas é porque a crítica que eu queria fazer não era a um futuro desligado do hoje, né? Depois de hoje, o título do livro, então eu queria falar de hoje mesmo. É só uma projeção, 70 anos, é só uma roupagem de gênero literário, mas de fato, é um livro sobre hoje. Então, ele é um livro muito, assim, muito preso a hoje e vai ter essas críticas. Eu acredito que outros seguidores
do presidente e outros religiosos vão, sabe, assim, ainda criticar bastante o livro, mas acho que faz parte também. Faz parte da arte, como eu disse para você, a arte ela é, né, ela é para tocar em problemas, não é para encobrir problemas, né? Pelo contrário, ela é para desvelar problemas. Então, eu acho que depois de hoje participa disso. É verdade, o pessoal comentando aqui, ó, mas isso que é arte, quando ela também tira alguém do seu conforto, leva para reflexão. É, disse tudo. Wagner, eu quero te agradecer aí esse bate-papo, tá? Mostrar mais um pouquinho aqui do seu livro. Eu gostaria que você finalizasse aí com a gente, falando um pouquinho mais aí para quem entrou depois no meio da live ou até mesmo agora para o final, onde pode encontrar mais o seu livro, se a pessoa consegue comprar com você, as plataformas que estão sendo vendidas e que você fique à vontade aí para o que você quiser falar, para você deixar uma mensagem para os leitores, tanto para quem leu ou para quem deseja conhecer aí o seu livro. Aí o espaço é seu. Cara, bom, eu quero dizer só duas coisinhas. A primeira é que eu acho que a principal coisa, para quem vai ler depois de hoje, é isso. Pensar o seu posicionamento social, pensar a sua visão de mundo, pensar a sua participação dentro da construção do que é Brasil, do que é a sociedade brasileira hoje. Que sociedade é essa que nós estamos construindo e como é que ela vai ser no futuro. Mas, Kleber, para encerrar, eu gostaria de encerrar, na verdade, te fazendo uma pergunta. Quero inverter aqui esse papel para encerrar. Eu quero te perguntar o que é que mais te chamou a atenção na leitura? Alguma situação, alguma configuração social, ou alguma personagem, enfim. Eu quero perguntar para você o que é que mais te chamou a atenção, te deixou ali, assim, sabe, relacionado à narrativa? Então, assim, como eu posso tentar explicar? Como eu te falei nas mensagens, assim, gostei de tudo porque o livro em si ele já traz um cenário diferente, né? Porque a parte da distopia eu não tinha realmente muito conhecimento, né? Quando eu assisti ou até li os livros, por exemplo, Jogos Vorazes, eu nem tinha esse gênero na minha cabeça, é uma distopia. Simplesmente assisti, né? Eu assisti primeiro o livro, ou melhor, assisti primeiro o filme para depois ler o livro e achei assim algo totalmente diferente do padrão, né? Que eu já tinha assistido. E depois fui para os livros, que é assim, tirando o Senhor dos Anéis, que eu também amo, que é algo totalmente diferente desse gênero, mas comparando livro e filme, é algo que assim, para mim é fantástico. Eu não ligo muito para adaptação, porque às vezes eu acabo me frustrando, né? Então, Harry Potter, Senhor dos Anéis, é o que eu acho aí bem próximo do livro, né? Então, quando eu comecei a entrar nesse mundo de distopia, eu falei, meu, fantástico, ele abre, assim, um leque de opções, como você mesmo disse. A ficção científica e a distopia de uma forma... Aquela distopia esqueci a palavra. Nossa, fugiu a palavra. Tipo fim de mundo, né? Fugiu totalmente a palavra, mas... Oi? Apocalipse. Isso, quando, tipo, fim de mundo, enfim, é o que o pessoal mais está acostumado. Esse estilo de leitura, eu não estava acostumado, né? Então, eu comecei a ler esse distopia, ficção científica, de um tempo para cá. Quando eu li a sinopse do livro, falando que se passa, né, no Brasil, isso eu já achei assim super fantástico. Eu falei, caramba, como que o cara vai trazer para a gente uma ficção científica, uma distopia no cenário nacional, né, no cenário brasileiro, futurístico, mas tipo no Brasil, meu, que loucura! Como que vai ser tudo isso? Então só isso para mim já chamou atenção, né? Eu acabei devorando o livro por causa disso. Wagner, eu achei uma narrativa assim, super fácil para quem. Ah, eu não estou acostumado com o gênero e quero ler o gênero agora. Eu acho que é um livro excelente assim, para a pessoa iniciar aí nesse mundo.
Não tem nada assim de fora do normal em questão da ficção científica. Eu achei tudo dentro do ok, né, para o mundo, porque assim, para mim, eu já pensava que quando era criança, assim, que em 2022 a gente já ia ter os carros voadores, a gente já ia ter, eu vou trabalhar, eu apertava um botão aqui, eu já estava no meu trabalho, enfim, a gente ainda não tem, né, essas coisas. Então dá para a gente dar uma viajada legal, no bom sentido, no caso, nesse tipo de história. Então, assim, meu, o que chamou muita atenção já é essa sinopse, né? Essa trama inicial de ser uma distopia se passando no Brasil e se passando ainda na Bahia. Eu falo, meu, tipo, e aí? Vem aquela loucura na mente. Vou fazer uma piada aqui, meio que uma zoeira, mas você pensa assim, pô, uma distopia, uma ficção científica se passando no Brasil e se passando na Bahia. Meu, e aí? Vai estar lá na praia e as naves passando na praia, tipo, sabe? Eu comecei que meio que dar uma viajada assim nisso. E tem um pouco de cenários dessa forma, não exatamente dessa forma que eu coloquei aqui, né, gente? Não essa ser engraçado da forma que eu coloquei. Mas, meu, é muito diferente, muito diferente. Então, eu acho que, assim, entra naquela questão que eu falei pra você, eu não leio distopia, eu não leio ficção. Mas já da pessoa ler a sinopse, aqui não vai dar pra mostrar pro pessoal aqui, né, é muito pequenininho, o pessoal tem que procurar depois, né? Realmente não dá. Mas só da gente ler a sinopse, a gente já quer ler. Independente, é uma distopia, é uma ficção, é tal gênero, tal. Para mim, ele se encaixa muito bem se a gente falar que é uma aventura, né? Porque o personagem principal ele vai atrás de descobrir sobre o irmão dele, o que aconteceu, ele está sendo acusado, então tem um lado de suspense, tem um lado de mistério, o que aconteceu, mas não deixa de ser uma aventura. Então a gente vai acompanhar o personagem, a gente vai entrar com ele num outro mundo, da onde ele está, ele vai para uma outra dimensão, para um outro mundo, e a gente quer acompanhar, a gente fala, meu, e aí? Então assim, esquece, gente, esquece, não leio distopia, não leio ficção. Leia o livro, assim, por essa aventura que o personagem vive, porque a gente realmente adentra mesmo a história e vai acompanhar a trajetória desse personagem aí, de descobrir o que realmente aconteceu aí com o irmão dele. Então isso para mim, assim, já foi fantástico, fantástico mesmo. Nem há muitas palavras aí para falar sobre o cenário que você criou, a narrativa, enfim. Beleza, cara. Então, eu acho que agora você encerrou bem. Muito obrigado. Acho que agora você fez assim tipo, o melhor merchan. Bom, então, para encerrar, eu quero dizer que pode ser encontrado. Quem quiser sentir esse desconforto que o Kleber sentiu, esse desconforto de ler uma distopia no interior da Bahia e tal, pode encontrá-lo depois de hoje. Só para arrematar aqui a sinopse, se trata de um irmão que está em 2090, um pouco mais do que isso. O irmão do Rômulo, né, morre, ele é acusado de assassinato e ele vai numa saga em busca da verdade, se é que existe outra coisa por trás dessa música. Pode ser encontrado na Shopee, na Amazon, na quartetoeditora.com, tá? Então, os 3 sites aí para compra ou através das minhas redes, professor V. Santos. Mas, para quem aí tem essa coisa, né, do frete e tal, então Shopee, Amazon e quartetoeditora.com.br. É isso, Kleber. Obrigadão, viu? Nada, eu que agradeço, Wagner, e sucesso aí para você. E eu vou deixar a live salvo, né? Muita gente falou que assistir, mas a gente sabe que aumenta, diminui aqui o número de visualizações, a gente sabe que nem todo mundo consegue assistir aí ao vivo, né? Uma live de 1 hora. Mas eu vou deixar salva, eu compartilho com você também, se você quiser colocar nas suas redes. E é isso, Wagner. Muito obrigado aí pelo bate-papo, desejo sucesso para você. E, gente, o que eu posso dizer é lei. Eu tenho certeza que, independente de gênero, subgênero, meu, todo mundo vai gostar, porque é uma leitura assim, realmente incrível, uma narrativa super fluida, personagens assim cativantes. Uns você começa a gostar, depois você começa a odiar, não odiar, mas falar, pegar um certo ranço aí, você sabe do que eu estou falando. Então, gente, apenas leiam, dão uma oportunidade aí para o autor nacional. Certeza que vocês vão gostar.
Tá, então eu vou encerrar. Agradeço mais uma vez a todos que assistiram e Wagner, muito obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado por entender que semana passada não estava em condições de fazer a live. Obrigado aí pela sua disponibilidade de a gente ter conseguido reagendar. Tranquilo, Kleber. Eu que agradeço, cara. Tá? Muito obrigado, boa noite. E deixa salvo aí, porque com certeza eu vou compartilhar nas minhas redes e fazer a página do seu perfil circular mais. Então, valeu. Muito obrigado mesmo. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima live. Tchau, tchau.